você vê que a justiça não está acontecendo, você vê que você está em vulnerabilidade. Sim. E você vê a sua criança em maior vulnerabilidade. E você vê laudos dos assistentes sociais. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Hoje vamos tratar de um assunto super sério, que é de interesse público. É bom que as pessoas tenham consciência disso que nós vamos falar aqui. Mas antes de apresentar minha convidada, eu quero pedir para você que dá um dedinho no like, se inscreve, compartilha, dedo no sininho, dá essa força pra gente. É um movimentinho assim, você só mexe o seu dedinho, não te custa nada, mas para nós é uma grande força, tá? Eu tenho aqui na minha frente uma mãe de aia, vamos dizer assim, a Beatrice Barbosa, de 52 anos, sobrevivente também de uma tentativa de um feminicídio, que vai contar um pouquinho da história dela. Ela vem numa batalha aí pela guarda da filha dela. É uma longa jornada que ela vai contar um pouquinho a história dela. Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Vamos contextualizar, vamos lá no comecinho então, né? Primeiro vamos explicar para quem está assistindo, a gente, quem está ouvindo, o que são as mães de Aia, né? A Convenção de Aia, que foi aprovada no apagar das luzes do governo militar em 1980, e ela acaba virando lei através do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tornou essa convenção uma lei. O Brasil é um dos 104 signatários no mundo. Mas Certo. Outros países, por exemplo, eles decidiram já sair, porque essa convenção ela não traz nem justiça, nem... Você perde o direito de maternidade, direito de ser mãe. A sua criança fica nas mãos do seu agressor, no meu caso, e isso não ocorre só comigo. Sim. Ocorre com todas as mães que têm residência fora do Brasil, porque lá fora não tem Maria da Penha, não tem patrulha da Maria da Penha, Sim. não existe nada para mulher brasileira fora do Brasil. Aí você vai me falar, tem a Convenção do Pará? Existe a ONU também, existe, mas na realidade mesmo, do dia a dia, na prática, inclusive o nosso consulado, nossas embaixadas, o próprio Itamaraty, ele não responde o caso. Ele trata como se, para ele não ter nenhum problema com o país onde ele está, seja foi na África do Sul, seja no Canadá, e nos Estados Unidos. Um exemplo, não sei se você se lembra do caso Sean Goldman. O Sean Goldman era um menino brasileiro e americano. Sim. A mãe faleceu, a mãe brasileira, os avós trouxeram para o Brasil. Eu lembro disso aí. O que o governo dos Estados Unidos fez? Pegou um jato, veio aqui e buscou o Sean Goldman, e hoje existe uma fundação Sean Goldman. Aí, por exemplo, hoje nós temos 9 brasileirinhos e brasileirinhas, crianças. Sim. Binacionais. O governo americano já mandou um ofício para o governo brasileiro avisando que, se não forem devolvidas as crianças americanas e brasileiras, que eles vão gerar sanções. Certo. E eu te pergunto também, e para quem está nos assistindo, você acha mesmo que o Brasil vai criar problemas com os Estados Unidos? Ou você acha que o Brasil vai criar algum problema com a África do Sul, que faz parte do BRICS, o segundo Sim. bloco econômico, que era só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Você acha mesmo? Porque hoje, além dos países, existem mais 19 países que entraram Sim. desde o ano passado. Então você acha mesmo
que o Itamaraty vai fazer alguma coisa. Algum problema diplomático, né? Não. Gerar isso, né? Eles não respondem, eles se omitem, eles não dão apoio, absolutamente nada. Antes de ocorrer essa tentativa de feminicídio, que graças a Deus eu sobrevivi, o que ocorreu? Eu mandei 12 e-mails para o consulado brasileiro na África do Sul, porque eu queria ir lá pessoalmente falar o que estava ocorrendo. Sim. Só que quando eu mandei as fotos do meu rosto desfigurado, né, de tudo que aconteceu, eles entraram em contato comigo e marcaram uma reunião. Porque você não pode chegar lá e subir. Você não pode, você tem que pré-agendar. Então foram 12 e-mails meus. Só para conseguir para falar com eles, para agendar. Certo. Sem resposta. Porque eles não querem enfrentar. Por exemplo, nós tivemos contato com o ministro Mauro Vieira, Sim. do Itamaraty. Eu vou fazer um adendo aqui para contar uma história emergencial que acontece agora. Além da minha filha, das outras crianças, tem uma mãe brasileira, o pai é brasileiro e a criança é brasileira. E a criança está com o pai no Líbano e com a avó. O Líbano está em guerra. Uma guerra recente. Essa mãe, já sabendo disso tudo e tudo mais, vem pedindo. E o Líbano não é parte da Convenção de Haia, ou seja, não tem desculpa. Ela tem juridicamente a guarda da criança pelo Supremo lá. Certo. O que ela precisa? De um apoio diplomático. Sim. Muito bem. Nós entramos em contato com diversas autoridades. Daqui do Brasil. Para acolher. Para acolher, porque essa criança vai morrer. Sim. Eles vão matar todo mundo, é guerra. Eles não escolhem quem eles matam. E a mãe perder a criança, sendo que ela está pedindo intervenção de todos, Sim. políticos e tal. Eu obtive respostas, não posso dizer não, eu obtive muitas respostas, mas tem gente que está ignorando. Os senadores aqui de Mato Grosso, até o momento, eu tenho uma pessoa, um dos senadores, né, dos 3, que realmente ouviu, mandou a assessoria falar comigo, acompanhando o PL. Só que esse PL, ele parou em 4 de junho, porque não houve a reunião no Conselho de CRE, Conselho de Relações Exteriores. Não houve. Então, foi encaminhado para a relatoria da senadora Mara Gabrilli por São Paulo. Sim. Essa mesma que já chegou a fazer um evento, uma audiência, onde o Ministério das Mulheres não foi, o Ministério da Justiça não foi, o Ministério dos Direitos Humanos não foi, o atual ministro, que era ministro da Justiça, Flávio Dino, ligou para a senadora dentro da audiência e mandou a equipe ir. Sim. E a participação, a divulgação disso, eles foram oficiados para participar de uma audiência. Não dá para negar demência, desconhecimento, Sim. de fato. Então, eu reconheço os esforços individuais de cada um. Por exemplo, a Samia Bofim. Eu fiz parte dessa matéria no final do ano passado, que o UOL entrevistou as mães. Essa matéria ela gerou muita comoção. Certo. E a deputada federal Samia Bonfim, ela cobrou de todos os órgãos por exatamente essa resposta que a gente quer saber. Sim. Por que não fizeram? Por que não... Porque não é interessante. Não é interessante, mas a gente tem que divulgar, para que a mulher brasileira não tenha filhos fora do Brasil. É uma coisa que as pessoas não sabem, né? Que você foi descobrir depois. Até eu, que me considero uma pessoa que tem conhecimento, desconhecia esse fato. E aí vamos chegar agora nesse fato, né? Como que é um pouquinho essa história pregressa? Como que você foi parar né? Pra gente contextualizar. Eu me casei com um sul-africano e mudei para lá com a minha filha brasileira. Tem uma outra filha que era bem pequena. Consegui e fomos para lá. Já faz quantos anos já isso? Mais de 12. Sim. E aí, o interessante que para minha filha pequena na época, era muito bom, porque ela ela fala 4 idiomas hoje. Legal. Agora ela voltou aprendendo a escrever e falar português. Mas ela falava, mas não como aqui, né? Sabia se comunicar, né? Mas ela não... Por causa do tempo que ela falava os outros 3 idiomas mais frequentemente. E ela teve a oportunidade de aprender o inglês, que é uma coisa fundamental na vida de todo mundo.
porque você fica limitado. Se você não fala inglês hoje, você está extremamente limitado. Muito bem. Aí eu fiquei grávida aos 43 anos. E aí eu fui, uma benção mesmo. Eu ganhei a minha filha toda normal, tudo certinho. É uma idade de risco, né? É uma idade de risco, eu tenho muitos casos de síndrome de Down, né? Mas qualquer que fosse o que Deus tivesse me mandado para mim, eu aceitava. Sim. Né? Porque eu sou mãe. E eu tive essa sorte de ter uma criança super inteligente, artista plástica, a pessoa que ela escreveu um livro. Caramba. Eu tô com o livro dela para publicar. Então, ela é uma criança, assim, inteligência acima da média. Sim. E essas crianças hoje em dia, elas são tão diferentes, né? Mas assim, ó, elas absorvem. É diferente da geração. Da minha para trás é toda outra. Na minha época não tinha celular. Eu fui uma das primeiras 500 pessoas do Mato Grosso que tive celular, 1994. Caramba. E era assim, uma coisa, né? Fenômeno, né? Então, imaginava que ia virar você pagava isso, né? para ligar e para receber chamada naquela época. Caramba. Era muito doido. Uma coisa enorme assim. Não, né? um tijolo PT550 da Motorola, né? Nossa, eu sei qual que é. Enfim, como eu sempre tive na comunicação, desde a minha vida toda dedicada à comunicação, quando eu cheguei lá... Para quem não sabe também, jornalista, né? Sim, sou jornalista, radialista. Eu não vi mercado para uma jornalista estrangeira, porque é muito complicado. Então, os trabalhos que eu fiz de lá foram trabalhos para Rede Record, Fantástico, apoiando o repórter da Rede Globo lá, que é o Vinícius, que ele faz a África toda, de lá de cima até lá embaixo. Então, eram as chances que me aconteciam, né? Sim. Eu atuei mais assim na área de turismo, fiz capacitação, teste e tal. Para se inserir lá, né? E aí ainda trabalho com isso, né, com turismo. Mas, voltando à questão toda, eu, como jornalista, eu vi que lá era uma profissão muito de risco. Lá? É muito perigosa. Por conta de muitas coisas que acontecem. Você está falando de corrupção no Brasil? Corrupção é lá. Lá da pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, só para entender então, nessa comparação, aqui ainda consegue-se ter um pouco mais de justiça para o jornalista, vamos dizer, ele é um pouco mais amparado. Lá ele é uma... Sim, mas é claro que também a gente tem muitas pessoas em situação de injustiça, jornalistas. Esse é um outro assunto, mas assim, eu tenho colegas super sérios que estão com problemas, sofreram até atentado de morte, né? Risco de vida por conta de exercer o jornalismo. Isso lá, você fala? Não, aqui no Brasil. Sim. Mas o Brasil tem, sim, uma legislação, né, que pode, num primeiro momento... Agora, no caso internacional é complicado. Por quê? Porque quando eu cheguei de volta no Brasil, o meu agressor, que é o pai da minha filha, ele não parou no telefone de fazer ameaça violenta. E eu consegui gravar. Eu liguei no Disque 100, que é um serviço excelente, né? O 100, que é 24 horas. E eu reportei o que aconteceu comigo. Aí eu recebi um contato da Delegacia da Mulher de Cuiabá e fui lá e levei tudo, todas as provas, tudo, e a gravação. A Record tinha feito uma matéria comigo a respeito, a Globo fez também. E a repercussão é aquela que eu te falei, né? Que não é um assunto que as pessoas querem se... Para que eu vou me interessar? Não vai se interessar porque se um dia alguém que você conhece vai morar fora do Brasil, você tem que dizer para aquela pessoa, olha, não tenha filhos fora do Brasil. E também eu tive, desde a semana passada, a grata surpresa de conhecer uma pessoa do Ministério das Mulheres. Ela esteve aqui em Cuiabá e uma colega muito especial, comovida com o meu caso, contou para ela e ela me deu uma devolutiva. Legal. E até o momento eu não tinha. Então, eu tenho muita esperança. A minha esperança total é esse projeto de lei 565/2022. Também recebi apoio, não vou falar que não, do deputado Emanuelzinho, que me ouviu, pediu uma assessoria, acompanhar o caso. Então, por exemplo, assim como a senadora Margarete Busetti, ela também foi a única até o momento. Mas eu vou mandar isso
para todos do Senado. Mas assim, imagina o desespero daquela mãe que eu te comentei, Sim. que está lá em São Paulo, desesperada, sem saber o que fazer. Sim. E tem mais um caso, por exemplo, a Raquel Cantarelli, claro, ela foi na Globo, foi em vários programas e tal. Ela, no mesmo caso que eu. Ela teve as 2 filhas, vítimas de violência doméstica e outras coisas, que a gente, infelizmente, não pode citar naquele momento, infelizmente. E ela veio com autorização do governo da Irlanda para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Uma madrugada, 10 policiais da Interpol, Polícia Federal, com rifles, foram na casa dela e levaram essas 2 crianças para a Irlanda. Conseguiu lá de alguma maneira justificar que ela foi, sei lá, sequestrou as crianças. E mesmo que tivesse sequestrado, não temos que criminalizar a mãe que tenta proteger o seu filho. Sim. Só a mãe que deu à luz, que amamentou, que cuidou da sua filha, ela sabe o que é ser mãe. E nesse caso, para a Interpol conseguir entrar aqui, foi com O consentimento do governo daqui, né? Pasmem, o governo brasileiro, com apoio da ACAF, do Ministério da Justiça e da Defensoria, também da União, ela presta serviço gratuito para os agressores. Sim. E eles se baseiam em quê? Na Lei de Alienação Parental, a LAP, mas eles não veem que eles estão quebrando ali no momento o Estatuto da Criança e Adolescente. Nada de legislação para essas crianças brasileiras, que são binacionais, mas são brasileiras, brasileiros natos. Está sendo feito. Ou seja, as crianças estão sendo vítimas sem preocupação de ninguém, sem ninguém falar nada, porque criança não vota. Ainda a gente já consegue ver que existe uma comoção, você percebe, né? Por você ser uma vítima disso, mas isso ainda não conseguiu furar essa bolha do poder público, né? Tipo, deles se mobilizarem de verdade, né? Como eu sou daqui de Mato Grosso, eu me considero cuiabana, porque tenho filho cuiabano, né? Eu sou natural de Campo Grande, mas eu vivi minha vida toda cá e voltei para Cuiabá, porque é onde eu conhecia mais gente, eu conheço mais gente e tal. E eu presenciei, quando eu estava lá na África do Sul, somente um deputado estadual que fez um ofício e enviou para o Itamaraty. De lá, um deputado de lá? Daqui, de certo. Mato Grosso. Ele foi a única pessoa que fez alguma coisa, que oficiou e tentou saber, mas recebeu uma resposta padrão do Itamaraty. O Itamaraty, na verdade... Frieza total. Agora nós vamos focar em termos respeito ao Estatuto da Criança e Adolescente e não chamar as mães de criminosas, de sequestradoras internacionais. Eu não trouxe a minha filha, mas eu poderia ter trazido. Sim. Eu não vejo nada errado com uma mãe trazer o seu filho para o Brasil para poder fugir de violência doméstica. Mais fugindo de violência doméstica. Você, citando de novo a questão da violência doméstica, em que momento, quando você estava lá, ele transformou assim a sua vida? Isso começou? Como eu já falei com você antes em off, existem vários fatores. Primeiro, lá não tem Maria da Penha. No Brasil tem. O que já encoraja o agressor. Queira ou não, a Maria da Penha, ela tem salvado vidas. Sim. De mulheres. Porque se considera violência emocional, violência física, violência financeira. Então são vários tipos de violência que a mulher sofre. O que ocorre? Assim como eu, outras mulheres, por estarem em uma classe social mais elevada, elas têm medo de denunciar. Por conta da imagem, por conta do marido, por conta da pessoa que você é mesmo, você tem medo. Estávamos falando dessa questão, o status, né, perante a sociedade, como que ele acaba sendo aprisionador, né? Exato. E não tem um caso só. Por exemplo, a Ana Hickman, ela só expôs, após 10 anos, assim como eu fiquei 10 anos aguentando, chegou uma hora que meu corpo não aguentou mais. Sim. O corpo deu um basta, né? Para a linguagem, o corpo fala. E, por exemplo, isso aconteceu comigo. Sim. Que aí eu tive um pequeno derrame, depois eu tive outro pequeno derrame, e aí eu falei, não, eu tenho que falar. Eram agressões físicas muito, muito fortes? Sim, assim? sim. E ter sobrevivido ao feminicídio, para mim, é um milagre.
Sim. Porque o que quem mandou fazer, no caso, o meu ex-marido, eu tinha certeza que eu ia morrer. Ele achou que ele resolveu o problema dele. É, mas não com as mãos dele, Aham. claro. Isso foi dentro de um shopping center. Sim, só para explicar, ele é um empresário muito poderoso Muito lá. rico. Ele chegou a gastar até o momento mais de 500 mil reais, ou seja, 2 milhões de rands, a moeda lá, em advogado. Mas ele não me dá esse dinheiro, ele não me deu condições, ele cometeu violência financeira, inclusive pegando propriedade minha, veículos meus e vendendo sem o meu conhecimento. Então, tipo, além dele te privar de ter a sua filha, você também não teve direito nenhum após a separação. Exatamente. E eu também nem fui, porque Você só queria sua filha, né? advogado pro bono é a coisa mais complicada nesse mundo de acontecer. Então, eles são muito criteriosos. Quando eu consegui, eu já tinha desistido de ficar lá. Sim. Você só queria paz, né? Eu fui despejada da minha própria casa. Ele abriu um processo para me despejar do meu próprio imóvel. Cruel, né? É, muito. Porque é da parte dele, né? Eu não tinha como comprar o imóvel. Sim. E aí ele abriu contra a própria filha. Eu, a própria filha e a minha filha. Sim. Além do que, o outro crime que ele cometeu, que antes de eu levar minha filha pequena, na época, que hoje vai fazer 18 anos, eu fui com ele aqui no juizado, ele passou por análise da psicóloga, assistente social, entrevistas com a juíza, e ele se comprometeu, e ele era o pai emocional da minha filha. E o que aconteceu depois disso? A minha filha hoje é borderline. Ela tem transtorno de déficit de atenção, ela tem depressão e ela tem todo o trauma de tudo que passou. Ela via tudo, Ela via, todas vivenciou as isso. duas viam. As duas cresceram, a pequena cresceu, do ponto que ela chegava assim, para de bater na minha mãe. E aí uma pegava a outra, a mais velha pegava a pequena e escondia ele no quarto. E ele não tinha nem pudor. Ele chegou a fazer isso na frente da minha mãe. E a mãe estava lá. Nossa. Ele era qualquer pessoa. Mas ninguém falava nada. Deram tanto poder, né, pra pessoa que Pois ela é. se achava... Quando a gente fala de feminicídio, o que você fala? Você uma mulher que não aguenta mais uma violência ou seus direitos não serem cumpridos, e você tem um ex-marido que não aceita o fim do relacionamento. Por isso tem feminicídio. Tem casos famosos, né? Sim, por exemplo, se eu posso citar, infelizmente faleceu agora, recentemente, a filha do deputado Catani, né? A Raquel. E ela era o quê? Ela era uma empresária de sucesso, era uma mulher muito bonita também, e o pai é deputado. Sim. Então eu creio, sim, na minha avaliação como sobrevivente de violência doméstica, que ela ponderou muito para não atacar a imagem do pai, para não atacar a imagem dela. E ela hoje... Preservar a imagem ali, né? E aí ela preservar, né, com todo o amor que ela tem pela família, por tudo, né? Agora, o que essas crianças que vão ter que conviver com o assassino da mãe? Sim. Pensa no futuro próximo. Meu pai matou minha mãe. Porque a partir de que ela é vítima, acabou. Ela é vítima. Então vão punir ele. Eu vi até o valor de fiança de 8 mil reais. Achei ridículo. Ridículo, porque... E tem casos menores, por exemplo, no interior de Mato Grosso, um vereador de Ribeirão Cascalheira, lá no Araguaia, ele bateu na mulher até quase a morte. Esse também foi um caso que repercutiu, Sim, né? sim. E aí deram uma fiança para ele de R$ 1.800. Ou seja, você chega a desacreditar da Maria da Penha. Teve um outro caso de um outro prefeito aqui, depois perto ali, em área de Alta Floresta, aquela área lá. Sim, pode ficar à vontade. Ele é o único... Preparar um café para ele. Não, fica à vontade. Ele é o único candidato à prefeitura da cidade. A cidade é nova, vai ter a primeira eleição. Ele hoje é digamos, ele seria algo da subprefeitura, mas o município foi fundado. E aí um dia eu recebo no meu telefone de um colega de Santa Catarina, né, um colega daqui que estava lá, falou assim: olha, oi Bia, tudo bom? Olha isso aí e tal, tá todo mundo falando. Eu fui a primeira que recebi esse material. Eu recebi numa quinta-feira. E aí eu tentei contactar os colegas para poderem publicar.
E eu não conseguia. E aí o que eu fui fazer? Fui buscar as fontes, né? Porque para ouvir os dois lados. Para não ter assim, não, você tomou só o lado da mulher, né? A mulher cheia de mancha roxa no olho e ele falando no vídeo, você vai morrer comigo, eu vou te matar, nós vamos morrer juntos. Tudo isso registrado. Registrado. Ele é o único candidato a prefeito na cidade agora, ou seja, vai ganhar. Então ele alegou, sabe o quê? Ele foi no Instagram, e eu olhei o Instagram dele, não tinha uma foto da mulher. Nenhuma. Só ele com as crianças, ele em política e tal. E aquilo já me levantou uma bandeira vermelha. Entrei em contato com ele. Ele falou, não, eu não tenho. Eu falei, me manda uma nota, por favor, que eu quero ouvir o senhor também. Sim, como jornalista. Exato, né? eu ouvi os dois, né? Porque a mulher, tentei ouvir, eu não consegui contato com ela de jeito nenhum. Falei com colegas de Sorriso, de Sinop. Aí eles negaram, não, ele é uma pessoa muito boa, né? Ele é uma pessoa assim, assado. E acabou que culminou que um outro veículo teve contato com ele e ele alegou inimigos políticos. Falei, ora, se ele é inimigo político de quem? Porque ele é o único candidato à prefeitura? Ninguém vai usar isso politicamente para estragar a campanha dele. E outra coisa, é violência. Ah, não foi agora. Não interessa, é violência doméstica. Sim. Isso é um Ministério Público que tem que cobrar. Certo. Porque eu creio que até para cargo público, homens que cometem violência doméstica não podem ser eleitos. Devia estar inelegível, né? E nós, por exemplo, voltando ao nosso projeto de lei, o deputado Lira era presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Quando né? nós começamos a projeto de lei 565/2022, de autoria da ex-deputada Celina Leão, e nós conseguimos, após muita briga, nós temos uma mãe de Aia que ela briga com os Estados Unidos, lembra do comentário? O governo dos Estados Unidos oficiou o Brasil já e pediu que essas 9 crianças americanas e brasileiras sejam devolvidos para os Estados Unidos. Ora, se isso não ocorrer, está no ofício, o Brasil sofrerá sanções dos Estados Unidos. Que sanções são essas? Sim. Comerciais. Então, na verdade, a mãe acaba sendo, sabe o quê? Uma pessoa, uma reprodutora, moeda de troca, porque já houve a devolução. Os Estados Unidos também é signatário? Sim, é signatário. E aí, por exemplo, você acha que no meu caso, o Brasil vai criar uma briga com a África do Sul, do BRICS? Sim. Por causa de uma menina? A criança não vota, né? Para começo. Mas eu não vou abrir mão. Se eu ver que de alguma forma eu não consigo, eu vou voltar para lá. Botar minha vida em risco. Né? A própria polícia de lá me falou, olha, melhor a senhora voltar para o seu país, isso não tem garantia. Conta pra gente também quando você foi pedir socorro as primeiras vezes lá, quando você foi bem ignorada lá também, né? Fui, eu tinha feito uma cirurgia no dia 1º de março. E aí, onde eu morava, só podia entrar se autorizasse, né? Porque, né? Muito bem. Ele invadiu lá a minha casa. E ele já estava para fora, ele invadiu a minha casa, que eu botei ele para fora em janeiro. Era março. E aí a segurança não conseguiu contato comigo, porque eu estava fazendo a cirurgia. Então desliguei o telefone. Sim. Então ele foi lá, revirou, mexeu no cofre, mexeu nas minhas coisas, só que eu tinha tudo escondido. Tudo que era meu de documento e coisas que pudessem me interessar, coisas minhas, eu escondi. Só que a partir daí, no dia seguinte, mesmo estando de repouso, eu fui lá na delegacia. E o setor de Gender-Based Violence, que seria a violência de gênero, que ocorre, e lá morre uma mulher a cada 2 horas. De violência doméstica. E não é diferente o Brasil. Eu não sei as estatísticas brasileiras para te falar a fundo. Eu só sei que eu consegui a medida protetiva. Eu falei, ele não podia entrar e tudo mais. Que beleza, né? E o meu condomínio, para entrar, você tinha que pôr o digital. Você tinha essa segurança. Ele continuou entrando com a digital dele. Com a digital. E a medida protetiva, até tenho o documento aqui comigo, ele quebrou a medida protetiva e eu consegui gravar ele. E eu mandei para a polícia de Lansdowne, lá em Cidade do Cabo. Ele foi preso. A polícia foi na casa dele, na empresa dele, não sei, levou ele preso. Ele ligou para os advogados, ficou 5 minutos preso. Pagou a fiança, saiu. Só que não acaba aí. No dia seguinte da prisão dele,
O policial que prendeu ele chegou para trabalhar e ele foi retirado do caso e da delegacia. É como se tirasse ele daqui, do Jardim Cuiabá, e mandasse ele para Chapada. Tiraram ele dali para não incomodar. Tiraram ele daí e o caso desapareceu. O caso... Você tentou procurar? Fui nos fóruns, na corte, né? Desapareceu esse caso. Então eu sei com quem que eu estou lidando. Sim. Uma pessoa que já tentou me matar. Eu vou ser forçada a voltar para o África do Sul por uma série de questões, mas principalmente por conta da minha filha. Porque é muito complicado você saber que você está aqui no meio do Brasil e minha filha está lá no outro continente. Eu imagino como que fica o coração de mãe. É né? muito complicado emocionalmente. E Muito. ainda com um ser humano que você sabe o que ele é capaz também. né? E eu sei, e outras coisas que ele... Ela me fala, eu converso com ela todos os dias. Ela se queixa? Ela me queixa, ela me fala tudo. E ela fala em português, porque ele não entende. E a gente tem essa conversação. Eu tive lá esse ano, né? E ela me contou. E eu vi uma criança sem... Ela tem 9 anos, ela usa roupa de 5, porque ela está subnutrida, ela está em todas as condições que uma criança não deveria estar, porque o pai tem 70 anos. Um homem de 70 anos é melhor que a mãe de 52 para cuidar da própria filha? Não. Ainda mais sendo menina. Sim, não tem sensibilidade. Não Aí tem que dar banho na criança. Sim. Deve ser tudo de qualquer jeito, assim, né? Não, é tudo de qualquer jeito, infelizmente. E ninguém pode fazer nada. Aí eu denunciei lá, na justiça lá, e eu recebi resposta da justiça. E eu copiei para o consulado geral, e o consulado não se deu o trabalho de me mandar uma resposta. Eles mandaram para o serviço social lá. Olha, senhora fulana, me avise qual o melhor horário. Mas assim, não tiver de me dar uma devolutiva. Aliás, eles prometeram que eles iriam, fizeram um documento, que eles iriam visitar, chamar espontaneamente a visita a cada 3 meses. Isso nunca ocorreu. Eles Nunca. fingem que fazem uma mera formalidade ali, mas colocar a Nunca, mão na massa nunca, mesmo. nunca. Mas teve um caso de violência doméstica lá, que eles me ligaram e eu acolhi a mulher na minha casa. Isso antes de meu caso vir à tona. Então, nesse momento, eu fui útil para o consulado. Eu não estou querendo alegar, mas eu nunca deixaria uma mulher em situação de violência na rua. Tanto que você fez o que você fez, né? Você acolheu. Acolhi. E acolheria quanto se fosse necessária. Mas assim, eu fui útil para eles. Mas assim, na hora que eu precisei, eu recebi todo tipo de crítica, me ignoraram 12 vezes antes do fato que aconteceu comigo. Foi 17 de janeiro de 2023 que eu sofri esse atentado de feminicídio. Eu mandei 12 e-mails falando que poderia acontecer algo comigo. Eu não recebi uma resposta, 0. Aí eu mandei as fotos, que eu fiquei desfigurada, que eu estava toda machucada, e eles me ligaram, o consulado, para agendar algo comigo, dizendo que eu mandei 12 e-mails para eles. 12 e-mails só para agendar. Isso. E eu denunciei eles esses dias pro próprio Itamaraty, e eles me deram uma resposta mais esfarrapada ainda, mentirosa, uma resposta que não é a verdade. E ainda eu falei assim, nossa, vocês têm muita coragem de não falar a verdade. Respondi para eles. E não tem nenhum lugar onde você pode recorrer sobre essa... Não, você fica... Por exemplo, tem o setor da polícia... Faz uma prevaricação deles, né? Não, tem esse setor da polícia, foi o único que me ajudou. Por incrível que pareça. Falou, vai assim, vai assado, foi comigo. Deu uma orientação. Sim, né? E aí tudo que acontecia eu informava para eles. Agora, não tem apoio. Não tem convenção de Genebra, do Pará, não tem ONU, não tem nada. A única instituição que me acolheu e me apoiou foi o GAMB, que é o Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior. Através de Célia Furquim, que fundou o grupo. E ela é uma mãe de aia também. Ela estava aqui no Brasil, sem os filhos, ficou 3 anos aqui. Aí ela resolveu voltar para o Canadá. Certo. Porque o Canadá é signatário. Agora, por que o Brasil ainda é signatário? Sim. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui, vai aparecer a Luana Piovani. A Luana Piovani, ela é polêmica. Sim. Para mim, ela fez 2 boas ações esse ano. Uma foi aquela questão do mar, né? A briga dela e tal, que foi de grande repercussão após o fato. E a outra foi que ela denunciou o fato de uma outra mãe de aia. Essa outra mãe, o pai
tá fugido do Brasil porque ele está devendo pensão alimentícia para os 3 filhos. Uma das crianças tem paralisia cerebral no grau 4. Então, é uma criança que tem muita convulsão, que demanda muito dela. Sim. Não fosse só esse fardo, ela tem também a mãe que sofreu AVC. Então, ela tem que cuidar da mãe, com ajuda, claro, mas Sim. ela tem que o filho e a mãe. Tem que ser assistência o tempo todo. Muito bem. A Justiça Brasileira de Primeira Instância no Rio de Janeiro deu autorização para o pai levar as crianças embora. Esse menino que tem esse problema de saúde, ele não sobrevive a um voo. Nossa, que absurdo. Não... É absurdo. Aí a Luana Piovani Será que fez... eles analisam o caso, né? A ponto de né? É porque eles pegam AIA direto, o que existe hoje. E o que existe hoje é devolver as crianças para o país de origem. Mas não, De qualquer maneira, né? E as crianças não devolva, são. tipo assim, pro agressor, devolva pro assassino. E o pai, só que é vantagem financeira. Olha, eu vou falar para você, eu acredito tanto na justiça divina. Ela recebeu, essa mãe, uma decisão da justiça colombiana. No caso, ele está na Colômbia. Ele não pode voltar ao Brasil porque ele tem um mandato de prisão, porque ele não quer pagar. Porque um pai que quer tantos filhos, por que não paga a pensão que deve? Que originou um mandato de prisão contra ele. Sim. A gente sabe que o não pagamento de pensão alimentícia acontece assim. E ela conseguiu uma decisão. Eu comecei a traduzir para ela, conversando com ela, quando ela recebeu. Eu nunca vi, eu não sabia que era um ministro do Supremo que tinha dado a decisão, mas ele conseguiu identificar a canalice do pai, identificar as mentiras que ele utilizou na primeira instância por 2 vezes. Aí, quando foi para o Supremo, inclusive o ministro, ele faz uma análise da violência de gênero, xenofobia, que eu nunca tinha visto. Ele foi tão preciso nessa. Ele deu a guarda unilateral para a mãe. Ela já teve essa vitória. Uma baita de uma vitória. E o pai quer R$35 mil para ficar com os filhos. Então ele quer o quê? Vantagem financeira. E esse ministro desqualificou ele, chamou ele de mentiroso, né? Sim. Diretamente, porque ele forjou provas, ele forjou análises psicológicas e tem uma série de erros processuais e constitucional. Que estavam passando assim, né? Perante o... Sim, passaram por dois juízos Sim. de primeira instância. No entanto, ele deu a causa para a mãe. Ela já tem essa guarda unilateral. Sim. Agora, amanhã, terça-feira, por exemplo, né? Só que estava ameaçada, né? Ela estava ameaçada, mas ela continua ameaçada porque, lembra, se não fosse a Luana Piovani denunciar que eles queriam levar essa criança que não tem condição de viajar, ele ia matar o próprio filho. Fora que nenhuma companhia aérea quer carregar uma criança. Sim. Com esse grau de problema. Então, não estão pensando na criança. Aí, estava sendo julgado no Rio de Janeiro, foi suspenso e amanhã vai no Supremo, segunda instância. Sim, amanhã. E aí, essa mãe tá desesperada. Imagina. Porque ela não pode perder os filhos que ela sustenta e a família dela. Porque é muito caro você ter... E o Brasil tem uma medicina excelente. Você quer comparar a medicina do Brasil com a da Colômbia? Não. E aí ela está desesperada. Por quê? Na terça-feira, amanhã, o que vai acontecer? Ela tem um julgamento no Supremo. Se o Supremo entender que a AIA, mesmo com a exceção 13.1.1b, que fala de violência doméstica, que tem que ser modificada por esse projeto de lei, sim, que é super importante, ele pode terminar as crianças, devolver para o pai. Esse mesmo pai que foi condenado que absurdo, lá na Colômbia pelo Supremo da Colômbia. A decisão assim é tão justa que veio da Colômbia, eu fiquei impressionada. Eu falei, não, mas ele amarrava todas as questões de forma constitucional, ferindo a Constituição que estava lá, todo o caso que aconteceu com ela, de perseguição. Sim. Eu queria que a justiça brasileira tivesse um olhar diferenciado. Analisar mesmo, porque o que ele fez foi o que, na verdade, deveria ser o básico, é esse olhar que ele teve apurado de entender e ver que tudo... Porque a impressão que dá, o pessoal só vai folheando ali a história e... o estagiário. Né? O estagiário, lembra desse ele estagiário? Ele sim analisou, né, ali o DNA desse caso, né? E o que é importante, por exemplo, aqui na primeira instância, eu, obviamente, fui na Delegacia da Mulher, né, e foram abertos 5 inquéritos criminais contra o meu agressor, que eu consegui provar. Sim.
Eu dependo dessa decisão, não sei quando vai sair, né? Já está no tribunal. Para eu poder ter uma vitória. Esses casos também deviam ter mais celeridade também, né? Não, completa. Porque é o sofrimento seu, é das crianças. É que eu te falei, a criança, você fala muito, mas a criança, ela não é levada em consideração. Quais são os danos psicológicos que a minha filha e as filhas das minhas outras irmãs de Aya têm? Como vai reparar esse... Porque a minha filha todo dia pergunta, mamãe, você me ama? Mamãe, você me abandonou aqui? Porque o pai ainda coloca lá isso na cabeça dela. Coloca para ela. E ele coloca para ela. E ele compra ela. Ele tem muito dinheiro. Ela tem tudo que você possa imaginar que uma criança da idade dela tenha. Sim. Tudo. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ela tem tudo. Eu não posso competir financeiramente com ele. Porque até abrir mão, sabe? Abrir mão financeiramente. Porque meu maior medo era da minha integridade. Sim. Quando eu estava lá. E eu considero que eu fui até covarde, que eu fui conivente com a violência. Aí as pessoas falam, não, tá. Por que eu fui? Porque assim como as outras mulheres que estão em determinada classe social, elas não têm a coragem que a pessoa mais humilde tem. Isso vamos colocar aqui, né? O mais humilde, ele não tem essas amarras, né? Não tem, porque ele só quer salvar a vida dele e salvar a vida da família. Então ela denuncia o agressor. O duro é quando o agressor ignora as medidas protetivas aqui e comete o feminicídio. Mas antes de cometer esse feminicídio, será que não tem como criar uma legislação para sobreviventes? Porque eu sou sobrevivente. Essas outras mães são sobreviventes. E outra, colocar o agressor, independente dele ser rico, como simplesmente um agressor. Exato. Né? E não o que ocorre hoje. Que é diferente. O agressor pobre, esse vai preso, mas o agressor, né? Ou ele recebe, por exemplo, esses dias atrás, um vereador de Ribeirão Cascalheira recebeu me fala aqui em português, uma intimação? Não, ele recebeu para ele pagar R$ 1.800 para ser liberado. Ah, sim, a fiança. Assim como o ex-marido da vítima fatal de feminicídio recebeu R$8.000. Quando esse valor tinha que ser assim, que nada vai reparar a perda de uma vida. Nada. 50 vezes mais deveria ser. Não, porque, olha só, você está tratando das crianças. Olha só, falta de preocupação, que criança, como eu falo, não vota. Então, existe uma falta de preocupação. E eu fiz uma matéria semana passada e eu citei que a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, estava na relatoria com ela desde 4 de junho, mas ficou um ano na mesa de uma outra senadora do Maranhão, sem fazer nada. E não houve pressão. Eu escrevi essa matéria na sexta. Na segunda-feira eu recebi um e-mail da Mara Gabrilli. Assim como eu tenho recebido o e-mail do Ministério das Mulheres e eu tenho recebido e-mails de políticos aqui de Mato Grosso. Você acha que está começando a coisa... Porque é o fato de você não se manter calada. Mas isso também afeta tanto profissionalmente que eu sou excluída de processo seletivo. Porque aquilo ali é um problema. Porque é um problema. As empresas não querem. A sua vida, elas não querem vincular a imagem delas com mulheres que têm problemas de violência. Mesmo eu, que é em outro país, que estou sem minha filha e tudo mais. Me solidarizo e tal. Mas e aí? A mãe precisa continuar a vida, precisa trabalhar. E é muito limitador. Então, além de você ficar sujeito aos julgamentos, os julgamentos são do outro, são juízes da internet. Eles julgam você de uma forma, eles não conhecem você, não conhecem sua história, não sabem o que você trabalhou na sua vida, não sabem que você é importante para a sociedade, assim como suas crianças são importantes. Imagina se fosse o seu filho. Com certeza. Imagina se fosse a sua mãe. Então, é muito complicado e hoje a gente tem que divulgar. O Brasil não tem que estar na Convenção de Haia. Não existe medida plausível para isso. E ano passado o Brasil renovou essa convenção. Ano retrasado renovou. E tem países que isso já saíram. Isso é sempre renovado? Todo ano. Todo ano. Por e qual a necessidade de ficar renovando isso, né? Exatamente, eu me pergunto. Eu quero as respostas. Porque eu fiz um e-mail também. Eu quero só as respostas. Eu quero as respostas. Por que esse projeto de lei anda a passos de tartaruga? Por que esse projeto de lei não é cobrado de nenhum parlamentar? Por que o governo brasileiro, através da AGU e da ACAF, dá assistência jurídica grátis para os nossos agressores, sendo que nós temos que pagar?
Nossa, Aí o estrangeiro vem aqui, ele aciona a AGU, a CAF, e ele obtém a guarda das crianças. Ele leva as crianças embora, como aconteceu com várias mães. E parar de criminalizar a mãe que trouxe a sua criança. Ela não fez nada errado. Ela não pode ser chamada de sequestradora. Ela tentou salvar o filho dela. Sim. E lá, quais os recursos que ele usou lá para... Na verdade, apagou o processo dele? Não, ele apagou. Ainda corre alguma coisa lá contra ele? Sim, corre, mas assim, é como eu te falei. Para quem tem dinheiro e é um país muito corrupto, eu te falei, da pós-graduação, pós-doutorado, livre docência em corrupção, que é a verdade, quem tem dinheiro se beneficia. Então, você não tem dinheiro, nem um advogado pro bono para te ajudar, e você lutar contra alguém que tem. Muitas Pode vezes, comprar muita gente, né? Inclusive, muitas das vezes, apesar que eu falo inglês, as audiências foram sem intérprete, quando é um direito meu, assim como qualquer... Sim. Então, é a justiça, assim, você vê que a justiça não está acontecendo, você vê que você está em vulnerabilidade. Sim. E você vê a sua criança em maior vulnerabilidade. E você vê laudos dos assistentes sociais favoráveis. É só você juntar as peças. Sim. E por quê? Porque Você ninguém também... sabe disso, ninguém comenta sobre Aya, ninguém fala, a mãe sequestradora. Por que a mãe tem que ser criminalizada? Sim. Todas as mães... É claro que podem existir exceções, mas não generalizar. Não tem exceção. Toda mãe que trouxe seu filho para o Brasil fugindo de violência doméstica... Fugindo de violência. Fugindo de um feminicídio. Sim. Seja aqui, seja lá. Ela não tem que ser ameaçada pelo seu agressor, como é aquela mãe daquela criança, que são 3 crianças, são 3 meninos. Eu torço muito pela vitória, porque ela já tem uma vitória na Colômbia. Ela tem a guarda parental. Eu não perdi a guarda da minha filha. Eu não perdi. Sim. Eu só não posso ficar fisicamente lá. Eu tenho ordem judicial para falar com ela todos os dias, mas não são todos os dias que eu consigo. Por exemplo, se ele se aborrece com algo, ele me deixa... Ele vai te sabotar de alguma 15 dias sem falar com a criança, sendo que o meu direito em juízo lá era esse. E se você estiver lá, você pode visitar ela? Sim, a gente tem uma guarda compartilhada. Sim. Que eu dei para ele. Porque eu considero importante a vida do pai da minha filha na vida dela. Sim. Só que aí, por exemplo, era uma semana comigo com ele. Aí, de repente, 4 semanas com ele não me devolvia a menina. Minha filha. Ele não me devolvia. Aí ele estava quebrando também, não tava? Mas é o que eu te falei. Eu contra ele. Sim. Não tem como. Mas você juntou muitas provas. Né? Eu até trouxe para você, para te mostrar. Porque é injusto. É injusto você se pegar no outro país sabendo que nem a representação diplomática do Brasil te apoia, muito menos alguém. Por exemplo, aqui do estado teve um deputado estadual que me apoiou. De todos os 24, só um. Pode dar o nome. É o deputado Lúdio Cabral. Sim. E o Lúdio escreveu por Itamaraty e cobrou providências. Assim como eu te contei da matéria do UOL, que foi feita pela Mariângela, não me lembro muito bem. Essa reportagem deu repercussão que a deputada Benedita da Silva foi ao plenário falar do fato que era inaceitável, era uma violência contra as mulheres e contra as crianças, essa criminalização da mãe como sequestradora. Isso não existe. Em sã consciência, ela trouxe a criança porque ela é vítima de violência doméstica. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nas conversas que você tem com a sua filha, é claro que ela deve se queixar, ela também descreve às vezes o que ela passa, porque isso também pode servir como uma prova que corrobora para o seu processo, né? Todos os dias ela pergunta: mamãe, você me ama? Eu tava lá. Ela também mostrou uns prints, né? Ela falou assim, mãe, você ama a mim? Porque é o português dela, ela fala português, escreve. Você ama a mim? Por quê? Mamãe, você me abandonou? Porque as coleguinhas dela têm mãe. Sim. Na escola. Ela não tem mãe. Mas por que ela não tem mãe? Porque não era nem para ela ficar lá. Sim. Ela tem que seguir a mãe. A criança não pode ser separada da mãe. Não pode dar naturalidade. E, pasmem, o governo brasileiro não pode avalizar os agressores e fornecer justiça gratuita para eles.
Assim como os outros países são abusivos em relação a isso, né? Querem gerar sanções, não são interessantes politicamente para o Brasil. Tem um problema, vai sofrer uma taxação, um banimento dos Estados Unidos por causa de 9 crianças. Não vai. Mas eu acho que também não chega a acontecer se tiver pulso, né? Mas ali existe uma subserviência, principalmente com os Estados Unidos, né? Porque é um país totalmente imperialista, que sempre pesa a questão comercial, né? Em cima dos demais, né? Tem uma mãe que ela só conseguiu vir para o Brasil lutando contra o pai. Sorte que o pai não tem condições financeiras. Mas ele foi no consulado, ele deu um soco no cônsul. Aí o que o consulado fez? Mandou ela para o Brasil. Será que todos vão ter? A gente vai ter que levar todos eles para eles, né? Porque na frente das pessoas eles têm. Eles são santos, né? Eles são narcisistas. Eles são dissimulados. Psicopatas. Não, e você sabe que eu com as meninas conversando, é como se eles fossem gêmeos. Porque o comportamento de cada um é exatamente o mesmo. Eles são narcisistas, manipuladores. Eu acho que quando chega em juízo, assim, deve ser um lorde, né? Aí ele faz aquela cara de coitado, né? Mas como é injusto para uma mãe ter uma filha de 9 anos sendo mantida como troféu. É o troféu dele. Ele falou, meu troféu. Deixa eu te perguntar, antes de começar a sua vida se transformar dessa maneira, as agressões e tudo mais, já tinha sinais, alguma coisa desse temperamento dele? Nunca. Foi assim? Nunca. Uma virada de chave? Eles agem da mesma forma com todas. Eles agem. E a gente cai. A gente cai. Mas foi só após vocês terem um filho ou já... Não, quando eu cheguei lá, eu já observei algumas coisas que não estavam boas. Aí a gente veio ao Brasil, aí a gente voltou para lá, e aí as coisas só pioraram. Só pioraram. Ladeira abaixo. E afetou a minha outra filha. Sim. Afetou a minha outra filha porque ele era pai emocional dela. E no momento que aconteceu o fim do casamento, ele não aceitava o fim do casamento. Aliás, ele nem... Tecnicamente, eu ainda estou casada com ele, porque eu não fiz o divórcio dele. Mas ele causou um dano emocional para minha filha, que ela chegou a ser internada lá. Porque ela teve ataques de fúria. Eu apanhei 4 vezes da minha filha. Ela ainda está lá também? Não, está aqui comigo. Está aqui comigo. Sim. Porque ela precisava fazer uma faculdade, precisava escrever português. Sim. Ela trabalha, ela estuda. Estruturar a vida dela, né? Sim, hoje ela está com a vida maravilhosa. Sim, que bom. E eu estou numa situação terrível, porque se não fosse o meu irmão biológico que me acolheu na casa dele, eu não sei o que seria de mim. Sim, ainda bem que tinha família, né? Porque até para ele é pesado. Sim. É muito pesado. Porque ele tem que comprometer um valor que ele não tinha que comprometer para me ajudar, porque eu sou irmã dele. Sim. Então, ele não me deu as costas. Mas, assim, profissionalmente, atrapalha muito. Porque se eu começar a comentar esse assunto e falar só nisso, pronto, eu não arrumo um emprego de jeito nenhum. Nem freelancer, nem nada. Ainda existe isso daí, esse preconceito velado, mas que... Sim, porque eles vão te ver como problema. Eles não vão te ver como uma coisa. Por exemplo, você faz um casting, faz uma coisa. A partir do momento que isso vira público, o podcast leva, pessoas vão assistir, vão repensar. Sim. Em chamar mães de sequestradoras, em chamar mães, condenar mães. Quando o próprio governo brasileiro, ele está atuando, não, pior, ele está atuando como defensor desses psicopatas. E está devolvendo crianças. Sim. E está pondo, por exemplo, tem uma mãe que essa que as crianças voltaram para a Irlanda, ela não tem direito à comunicação com essas crianças. É uma tortura, né? Tipo, eu ainda tenho quando, porque eu ligo e ponho pro teto assim, não olho para ele, não falo com ele mais, não falo nada com ele. Foi aí que melhorou a minha saúde mental. Sim. Porque eu totalmente tóxico. Não, completamente tóxico. E eu aguentei muito. E aí, eu me culpo por isso. Sim. Porque eu deveria, mas eu pensava, ponderava nas minhas filhas e falava, não, ele é pai de 60% da minha família. Minha família são meus filhos. Sim. Então, eu tinha uma filha com ele, né? Tenho uma filha com ele. E
Agora, a saúde mental dela está completamente abalada. Como que vai reparar isso? Quando que eu vou conseguir ter ela de volta? Deixa eu te perguntar, já que você está também passando por essas dificuldades, a questão do emprego, igual você falou, se restabelecer aqui, entrar no mercado de trabalho, e você ainda tecnicamente, você falou, ainda está como esposa dele, você não consegue também pelo menos reaver alguns direitos para estruturar a sua vida, ou se você conseguindo isso vai atrapalhar o seu processo para recuperar a sua filha? Não, de forma nenhuma. De alguma coisa isso te choca? Não, é que é muito caro. Eu não Entendi. tenho advogado lá para fazer o meu divórcio. Sim. É muito caro. É algo assim em torno de R$100 mil um processo. Sim, Ele é muito demorado, mas ele é muito caro. entendi. Ele chega assim a ser R$10 mil por dia o comparecimento do advogado. Um WhatsApp que você manda, você é cobrado. E ainda sem as garantias de que você vai... Eu tenho patrimônio, inclusive patrimônio meu que ele vendeu, violência financeira. Então, Sim. tudo isso que eu sofri, eu passei a Delegacia da Mulher. Eu sou muito grata, eu acho que as mulheres têm que usar o Disque 100, é um serviço 24 horas, que realmente... Aconteceu alguma coisa? Entre em contato com o Disque 100, que a Delegacia da Mulher de Cuiabá está de parabéns pelo trabalho que faz. Agora existe toda a questão de sociedade, né? Elas vão começar a te olhar, mas será? E até as pessoas têm dúvida. Ainda bem que eu tenho os documentos, que eu tenho o papel, que eu posso provar a violência doméstica. Sim. Porque da vez que eu fui lá, por último, eu fui com uma amiga minha que é policial civil, investigadora, mas ela é aposentada, tá? Então, uma coisa era eu contar para ela o que acontecia. Outra coisa foi o que ela viu lá. Teve dia que ela chorou na minha frente. Eu falei, calma. Ainda E ela tá leve ainda. porque ele não poupou nem o fato dela estar junto para não agir daquela forma. Porque ele continuou, foram 15 dias de inferno. Você levou ela só para testemunhar Não, mesmo? ela foi para aquela querer passear e conhecer e tal. Ah, Acabou sim. que a gente pouco passeou, né? E para eu poder ficar com a Salma. E eu tinha que acordar às 5 da manhã para poder pegar a Salma, levar a Salma na escola. Porque era um trânsito muito grande, uma cidade de quase 10 milhões de habitantes, então fica complicado. Sim, que cidade então, que é? Desculpa. Cidade do Cabo. Cidade do Cabo. É uma cidade belíssima e tal, mas tem esse detalhe, não existe políticas públicas para mulheres no exterior. Eu escutei, inclusive do juizado da criança, ele chegou a perguntar para mim, o que a senhora veio fazer aqui? Nossa. Aí eu respondi, porque eu casei com esse senhor aqui. Ele me trouxe do Brasil para casar com ele. Então, as outras que passam, e muitas mulheres sofrem violência, muitas, e elas não têm coragem de falar. Se você tem medo, fale. Se você tem medo, se você está em dúvida, fale. Dá um medo, é absurdo, porque às vezes as coisas só acontecem depois que alguém tem que servir de mártir para, né, fazer isso. Exato. A própria a Maria da Penha, ela é uma pessoa que teve que sofrer o que sofreu, né, para depois, e hoje tem o nome dela na lei. E ainda ela está sofrendo ameaça de morte. Ela corre Sim. risco de vida, porque algumas pessoas consideram que essa lei é injusta. Sim. É injusta com... A mulher, fisicamente, ela é inferior ao homem. E olha que eu sou uma pessoa muito feminista, mas assim, você tem que... Quando você é vítima disso, você não tem noção. Sim. Que você não sabe como... Eu, por exemplo, não sei como lidar. E muitas não têm. Então, muitas e muitas vezes eu tive que trabalhar, maquiar bastante meu rosto para não parecer que eu tinha sofrido violência nos braços, nos ombros, no rosto. E você acaba vendo aquilo como normal. Sim. E no dia da tentativa de feminicídio, como que se sucedeu mais ou menos essa Por incrível que pareça, foi no dia que aconteceu um feminicídio aqui em Cuiabá, que morreu uma mulher e o namorado dela. Foi no mesmo dia, 17 de janeiro de 2023. Que foi aquele caso de um político, de um filho de um político? Isso, foi no Sim. mesmo dia. E ele também foi solto há pouco tempo? Não, foi preso. Ele alegou questão de saúde, mas repercutiu e não deixaram, entendeu? E vou falar pra você, eu tenho muito carinho pela pessoa dele, que a gente cresceu praticamente na mesma fase. E eu nunca acreditei nisso, mas eu sei que é verdade. Uhum. E eu não vou julgar ele. Agora temos 2 vítimas. Sim.
E eu não vou julgar, eu não me sinto qualificada a julgar ninguém. Agora, eu não vou ficar calada diante da violência que eu sofri. Eu fui atraída para um shopping center, chamado Kenilworth, lá em Cidade do Cabo, e entrei lá. Quando eu entrei, veio uma mulher na minha direção, uma mulher enorme, assim, de uns 1,80 m, e ela veio, me jogou no chão e começou... Mas isso assim, publicamente? Em frente de um restaurante. E aí, eu fiquei assim, e ele estava lá com a minha filha. Minha filha viu tudo. As imagens de... Ele te chamou para ir para lá? Sim, e eu fui. Certo. Eu fui. Para você? Para conversar com ele. Sim. E aí eu fui. Um lugar público, filha. né? Porque né? Não dá para conversar com ele em lugar não público. Um lugar que você se sentia segura. E eu fui. E aí o que aconteceu? Ela me esmurrou até quando eu conseguisse. Ela quebrou o meu joelho. Ela me machucou a minha coluna. Eu tô com um cisto aqui nesse local, pós-tomografia. E eu tô com problemas decorrentes dessa violência. Na frente da sua filha isso aconteceu? Na frente da minha filha. E aí o próprio polícia, quando acabou, eu consegui me desvencilhar dela, eu fui embora. Eu não sabia que eu poderia esperar, chamar a polícia e prender essa mulher. Eu não sabia. Sim. Você só queria sobreviver. Não, eu fui direto para a delegacia de polícia. Como eu estava muito machucada, eu deixei meu carro lá, eles chamaram uma ambulância e eu fui para uma emergência. Aí eles fizeram lá um exame de corpo de delito, que fazem 1000 exames, né? E eu fui depois na delegacia para poder, já era bem tarde da noite, para poder abrir a queixa. E aí eu mostrei para a polícia uma gravação do WhatsApp onde ele dizia: você vai ver o que vai te acontecer hoje. E de manhã, ele já tinha me ameaçado. Aí na hora do almoço ele me ligou e falou: olha, vamos Deixa eu contar, no momento que você foi agredida, você já ligou os pontos ou ainda você... Na hora, porque ele estava... Você vai ver a mãe da sua filha sendo esmurrada na tua frente e vai ser tão insensível de não tentar ajudar? Sim. Então, eu tenho as imagens do circuito de segurança. E a própria polícia falou assim: nossa, a gente ficou assustado com a quantidade de violência o tempo todo. E aí, quando eu consegui me desvencilhar dela, eu fui embora. Eu fui embora. Porque eu vi que ali havia alguma coisa. E eu tomava muito cuidado, porque onde eu morava eu tinha segurança completa. Ninguém entrava sem ser anunciado, a não ser ele, que continuou entrando lá com as digitais dele. Ainda mesmo após a tentativa? Após, mesmo quando ele quebrou a medida protetiva. Então, é pouco que você pode fazer. Tá, só para entender. A agressora foi pega? Não, a polícia falou que é impossível identificar. Impossível. Mesmo com o circuito de segurança? Tudo? Mesmo com as imagens, você segurança, com som, tem tudo. E a polícia também. E o que vai se fazer? Agora, o que mais me espanta, ele assistiu tudo. Assim, como se ele estivesse naquela cadeira ali, e eu jogada no chão, e a pessoa me batendo de forma violenta. Não era assim... foi algo muito grave, que me deu muitas sequelas. Sim. Imagina. Muitas sequelas. E fora a sequela emocional, e a minha filha assistindo isso. Sim. E por que ele não ajudou? E assim, o proceder ali, quando que você reencontrou ele alguma vez depois disso? Não, eu sou obrigada. Com ele? Eu sou obrigada, porque ele está com a minha filha. Sim. Só que eu não falo mais com ele. Tudo eu faço com ele com e-mail, documentando o que está ocorrendo. E quando eu ligo para minha filha, tem que ser no telefone dele. Por isso que eu não pedi uma medida protetiva aqui no Brasil contra ele. Por quê? Porque eu preciso falar com a minha filha. Sim. Ele se recusa a dar. Ele se recusa a dar o telefone para a criança. Entendi. Para quê? Para ter um controle. Porque eles são assim, eles controlam, eles mentem compulsivamente, mintômanos, todos. Após o episódio, ele se comunicou com você, disse alguma coisa? Ele mandou algum recado, mostrou a maldade dele? Ele ligou para minha outra filha e falou assim: sua mãe se meteu numa confusão aqui no shopping. Só isso. Aí a minha filha chamou umas amigas, elas foram direto, me ligaram, eu estava no hospital, elas foram no hospital me ver. Depois fomos na delegacia. Graças a Deus eu tenho
muitas boas amizades lá. Você me mostrou, inclusive, aquela matéria, mas você já pensou também em fazer talvez algo ainda maior? Ou é claro que também precisa do interesse de uma mídia maior, né? Mas assim, sei lá, um documentário, alguma coisa a respeito disso? Olha, eu até o Gambi, né, tá realizando já um documentário que vai constar. O site do Gambi no Instagram, o site do Gambi é Gambe. Sim. Né? O Gambi tem uma proposta de informação. Então lá está listado todo e quanto é tipo de situação. Certo. As mulheres, mas assim, a ACAF do Ministério da Justiça, que deveria fornecer os números, se recusa. Aí, no caso, até o deputado Emanuelzinho cobrou. Vai cobrar de outras pessoas, assim como a Benedita, assim como a Sâmia Bonfim, assim como a Margarete Busetti me ouviu. Aos pouquinhos você está conseguindo juntar aí uma turma, a professora né? Rosa Neide. Aliás, você tem devolutivas que você nem acredita, de solidariedade e tudo mais. Mas, efetivamente, o que a gente precisa? Eu e as mulheres mães de aia. A gente precisa desse projeto de lei 565/2022 de ser aprovado. Por exemplo, dia 7 agora de agosto, deveria ser a votação de uma ADIM, uma proposta no Supremo dessa ação, e ela foi suspensa a votação. Por quê? Porque existe uma outra ADIM que foi proposta pelo PSOL também para causas sociais. E atualmente você só vê pessoas do PSOL. Eu aqui em Mato Grosso, eu passei para a única nossa deputada estadual. Infelizmente não obtive retorno até agora, mas espero que ela nem retorne. Sim. Porque eu sou uma sobrevivente de violência. Sim. E o caso das mulheres vítimas de feminicídio são fatais. Se você quer prevenir, você tem que ouvir uma sobrevivente. E tem várias. Tenho certeza que tem muitas mulheres que precisam denunciar e não denunciam. Por quê? Por causa da classe social, por causa do nome, por causa do nome do marido, por causa que a sociedade vai julgá-los, os juízes de internet vão te julgar. Sim. Não, mas olha só, né? Foi porque quis. O motivo não é esse. O motivo é uma mulher, mãe, não ter acesso à sua criança. Por quê? Porque o Brasil faz parte de uma convenção da qual não deveria fazer mais. Sim. Que foi feito no apagar das luzes do governo militar, em 1980. Porque a mulher era vista de uma maneira, e já que hoje o país se diz um pouco mais progressista, isso aí já está muito defasado, né? É defasado. E você quer o quê? Com um ministério que não tem verbas, como é o Ministério das Mulheres. O Ministério dos Direitos Humanos também ignora o fato, apesar de estar informado, estar noticiado. Então, eu até gostaria de ter acesso, porque essas informações você não tem acesso. Sim. Mesmo sendo obrigatório, por exemplo, o Gambi não tem acesso às informações da CAF, que é apenas a quantificação dos casos. E você vê, né, como que a gente espera também que jogando luz na mídia sobre isso, porque com certeza existem muitas outras ainda que não tiveram coragem, que estão caladas aí, né? Exatamente. Tanto que quando você cita, né, ainda são poucas, assim. Porque com certeza existe, um número subdivulgado, porque o que vem à tona é muito pouco, né? Você só tem números de feminicídio. Sim. De sobreviventes você não tem número, de casos em andamento você não tem números, casos oficializados você não tem número. É igual aqueles casos que às vezes aparece um cara, precisa às vezes uma mulher ter coragem de denunciar, e depois quando vai ver vem um monte abusador, alguma coisa do Exatamente. tipo, né? E eu quero pegar aqui a DIN para te mostrar. Sim. Agora, o que me revolta mais é esse estado de não tem comoção, não existe comoção dessa violência. Então a minha violência é menor que a outra. Vai esperar o quê? Que aconteça um feminicídio, morreu, tal. Vou contar uma coisa gravíssima para você, que aconteceu com uma brasileira lá na África do Sul, tá? Se você precisar cortar por causa do YouTube. Essa brasileira era casada com um sul-africano, como eu. Tinha uma criança pequena, um menino. Ele simplesmente matou a mulher. Aconteceu o feminicídio. Ele enrolou o corpo da mulher e pôs dentro de um guarda-roupa. Infelizmente, não feliz, ele foi comprar um freezer
e ele colocou o corpo em pedaços dentro do freezer. A família, as pessoas... Esse caso repercutiu? Sim, muito, muito. Mas assim, pra você ver como é pouca informação. E aí, ele foi preso, ficou 2 anos na cadeia. 2 anos. Ele também tinha algum status, alguma coisa econômica? Eu não sei dizer assim, mas assim, 2 anos, e ele tá solto, e a criança tá com quem? Com a família dele. E a família da mulher no Brasil consegue trazer a criança? Não. Sim. Tivemos o caso aqui é claro que aí não é um caso internacional, mas lembra do caso do goleiro Bruno, que nós tivemos aqui, né? Mas você acredita, essa mulher na África do Sul, é só dar um Google que você vai achar. Mulher que foi vítima de feminicídio. E a família dela consegue ter acesso à criança? Não. E existem mais brasileiras lá e ao redor do mundo que eu sei de violência, Sim. mas elas não abrem a boca. Complicado. Ela segue apanhando, segue sendo humilhada, segue sendo roubada, segue sendo... passando por todo tipo de situação que não precisava passar. Sim. Porque se ela vier ao Brasil, as crianças vão ficar lá. Sim. Você encontrou a Jean, né? É, a Jean. São 2 Jeans. Uma foi proposta, já tem 15 anos essa Jean. O número dela é 4245, que teria um julgamento dia 7/8, foi suspenso. E a Jean 7686. Então, como as duas tratam da mesma causa, elas vão ser votadas de forma... Mas quando? Uma já tem 15 anos lá. Tem que trazer ela à tona de novo. Exato. Agora, o que é esse projeto de lei? Para todo mundo que está nos ouvindo, tem que sensibilizar, porque sabe o que ocorre com as mães? São os 3 poderes envolvidos. Eu cheguei a essa conclusão. O poder executivo, que não cumpre o que deveria ser cumprido e também faz parte de uma convenção que não deveria fazer. O poder legislativo, que está lá a passos de tartaruga desde 2022. Estamos em 2024. Tá, conclua. E o poder judiciário, que aplica essa convenção nos julgamentos contra as mães e principalmente contra as crianças. Não é levado em consideração nenhuma manifestação da criança que não quer ir, que ela não quer ficar longe da mãe. Isso não é. Então, os 3 poderes, eles estão manipulando a vida das crianças. Sim. Sem culpa. Você acha que isso ocorre só aqui? Não, são 104 países que acontecem. O Brasil precisa ficar nessa Convenção de Haia? Não. E aí eu também te pergunto, o que você acha da gente ter presidindo a Câmara, inclusive uma pessoa que tem antecedentes de agressão? Exatamente. Então, eu nem sei como que esse projeto foi aprovado lá na Câmara, porque o próprio presidente da Câmara, ele cometeu violência doméstica, e não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Tá, e todo mundo sabe. E politicamente... A mulher dele já falou, a ex-mulher, muito, né? Ela também faz parte dos grupos. E você vê casos que não vão ter solução, mas assim, no Brasil, eu te falei, ainda existe a Lei Maria da Penha, e fora do Brasil. E mulheres que vão trabalhar fora, casam. Então, não casam. Não, pode casar com estrangeiro, sim. Então, uma dica que você daria é não tenham filho fora. Não tenham filhos fora do Brasil. Tenham seus filhos aqui. Depois, se viajar, não tem problema? Não, mas muda alguma coisa na lei? Não, se a criança não tiver residência no Brasil, certo, você nunca mais consegue pegar a criança. Entendi. Em caso que ele considere, por exemplo, todos eles, o perfil é igual. É como se eles fossem todos gêmeos. Eles são narcisistas, abusadores, mentirosos, mintômanos. E eles fazem isso para atrair a vítima. Ele atrai a vítima de forma... um príncipe, né? Não, e aí a gente se pergunta, uma dentista, uma advogada, uma nutricionista, uma jornalista, todas as mulheres que foram atraídas, como é que a gente caiu nesse golpe? Porque a gente tem essa visão romântica do casamento. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos consciência que isso não existe. Existe uma pressão da sociedade, da princesa da Disney, de uma convenção que não existe. O grau de violência doméstica que você tem no Brasil, só aqui, já mostra que isso não existe. Sim. Não existe.
Não existe. Então, infelizmente, isso é uma questão comportamental a ser analisada por sociólogos e outros profissionais. O que você tem hoje, uma realidade é a criança não está sendo levada em conta. Um projeto de lei que já deveria funcionar, que já deveria estar apoiando as mães e as crianças. A violência emocional para a criança, ela não pode ser aceita de forma, sabe, eu não vou me manter calada. Sim. E convide também as pessoas, né, as mães que sofrem só a violência ou também que têm filhos nessa situação, né? Denunciem no 100. Usem o canal do governo do telefone 100, Disque 100, é 24 horas. Sim. Procure a delegacia da mulher, não tenha medo, não tenha vergonha, porque antes você denunciar do que você virar um corpo, mais um número de feminicídio. E morreu. Sim. Vai acontecer o quê? Um julgamento e tal. Mas aí o seu agressor vai matar a mãe dos seus filhos. É isso que vai ocorrer. Não existe nada, é assim, líquido e certo. Internacionalmente também tem outros canais que as pessoas podem procurar assistência? Olha, Gambi, no caso. o Gambi. O Gambi, ele é o único salva-vidas que nós temos. Ele também tem redes sociais? Se alguém Sim, quiser procurar. Gambi, né? Você procura Gambe. Sim. Gambi, você tem no Instagram, você tem a página do Gambi. E aí que eu te falei, a Estela, ela é essa voz que ela não tem nem financiamento público, governo, de nada. Ela sobrevive com doações de mães que conseguiram, ou de pessoas que se solidarizam à causa. Sim. Mas eu gostaria muito, por exemplo, que os influenciadores, por exemplo, o caso da Luana Piovani ter falado, no caso dessa mãe, ela conseguiu suspender um processo e ela conseguiu um habeas corpus para ficar no Brasil. Mas ela vai ser votada amanhã. E eu tenho muita fé que ela vai conseguir, porque ela já conseguiu na Colômbia. Sim. Porque se a justiça daqui agora não pode dar essa mancada, né? E ela não é sequestradora de filhos. Ela saiu normalmente e tal. E não tem que chamar a mãe de sequestradora, de criminosa. Ela está fazendo isso para se proteger e proteger seus filhos. Sim. Isso é altamente... E esse julgamento, antes de você saber o que está acontecendo, você julgar uma mãe... A Luana poderia continuar, né, dando atenção para esses fatos, né? Eu até falei com essa mãe hoje, falei para ela, a gente faz muita oração, a gente faz corrente de oração todos os dias. Vocês se apoiam, né? De 8 a 8 e 5 da noite, a gente faz uma oração, todas elas, uma em cada lugar, país que elas estejam. Porque a gente pede para as pessoas fazerem oração, porque é uma coisa anormal. Eu não posso ver a violência com esse tipo de violência, existem vários tipos de violência, violência verbal, psíquica e violência física, infelizmente, né? Sim. Eu não posso ver isso excluído da agenda. Eu não posso esperar que o político, ao ser contactado, ele tenha uma violência. Não, esse caso, não. Vamos pular para outro caso. Sim. Aí eu publico um vídeo de uma vítima. Mas e a sobrevivente que está aqui, que está lutando, que está sem seu filho, que está lutando na justiça contra o próprio governo brasileiro que está financiando essa violência? Ao mesmo tempo correndo risco de vida também, que isso vem Sim, paralelamente não. também. Eles vêm aqui através de advogados públicos. Sim. Eles contactam o governo brasileiro e são atendidos pelo Ministério da Justiça, pela CAF, que é um setor para defender as mães. Teria que defender a brasileira, a cidadã brasileira. Sim. Muitos países já saíram dessa... Aí quando vem um estrangeiro, aí ele é atendido com o nosso dinheiro público. Um tapete vermelho, né? Isso. Aquela coisa bem de vira-lata. E tem essa coisa de vira-lata, o brasileiro achar que é menos. O Brasil é muito melhor, em muitos aspectos. Você não tem educação, as pessoas reclamam, claro, mas você não tem o SUS nos Estados Unidos. Você não tem escola que não seja paga. Inclusive, as escolas públicas lá são pagas. Universidade, você não tem. E o que é isso? Isso tira as pessoas de uma condição miserável e torna as pessoas cidadãos, de fato, com uma graduação. Você tem Enem, você tem ProUni, você tem várias... Se você quiser mudar a sua vida, você pode, através da educação. Mas essa mesma educação ela tem que ser compartilhada, os frutos disso. Então, é um problema macro.
Agora que os 3 poderes estão envolvidos e devem respostas às crianças, todas as crianças, eles devem. Com certeza. Eu agradeço mesmo a oportunidade aqui. Sim, vamos tentar repercutir isso aqui da melhor maneira possível. Sim, de falar, porque hoje, como eu te coloquei, nós não somos assunto interessante. Sim. Ninguém quer saber do nosso problema, a não ser nós mesmas. E é o que eu te falei, a questão que essa mãe não teve a criança com paralisia levada foi porque a Luana Piovani colocou nas redes sociais dela. Era para ser uma coisa que a própria justiça deveria dar atenção e a gente precisa desses meios, ou seja... E você não tem um meio, por exemplo, você não tem medicação, você não tem sistema de apoio, de terapia, não existe. Tem alguma coisa, mas não funciona, não existe. Uma mãe que está numa situação dessa também está recebendo um acompanhamento psicológico. Sim, mas ela tem que buscar por ela mesma. Sim. Existem ONGs, por exemplo, na Várzea Grande, mas é muito longe daqui para você fazer um deslocamento. Você que não está tendo trabalho efetivo, você vai deixar o dia de trabalho ou você vai gastar um Uber que você não tem dinheiro, um transporte, você não tem dinheiro para isso. Sim. Não tem dinheiro nem para sobrevivência. Sim, muito difícil mesmo. Alguma coisa que ampare, né? Pelo menos no período que você está lutando, né? Pelos seus direitos, né? A sobrevivente, como eu te contei, a sobrevivente de violência, do feminicídio, ela tem que ter uma política pública especial para atender ela, para atender essas crianças, esses casos. Sim. A AIA não pode ficar como uma coisa assim, não é a AIA tem que ter assunto, as escolas têm que falar, as pessoas têm que falar, vencer o medo. E tanto que quando eu pesquisei, quando a gente estava conversando sobre a nossa pauta de hoje, né, não era nem era tão claro assim o significado de AIA, assim, porque nitidamente dá para detectar aí que não se dá atenção devida a isso, né? As pessoas não tentam sequer esclarecer o que é, né? Tanto que eu te perguntei o que é a mãe que perdeu a guarda do filho, você me corrigiu. E eu escuto isso. Você perdeu a guarda do seu filho. Aí você já é desqualificada moralmente. Você já é desqualificada. Mas por que ela perdeu a guarda? Não perdi. Socialmente você já... Eu não perdi a guarda da minha filha. Eu só não tenho acesso à minha filha. No Brasil, ela não pode vir ao Brasil porque o pai não autoriza. Por quê? Porque a AIA concede ao pai, ao genitor, a autorização para vir ao Brasil, se ele quiser. Se ele não quiser, ela não vai vir. E esses outros pais que agem dessa forma, buscando judicialmente vantagens financeiras, querem dinheiro das mães para ter essas crianças. Sim. Ou estão se vingando. É um projeto de vingança. Sim. Ele foi rejeitado no casamento, então, se ele não cometeu o feminicídio, ele comete essa violência amparado por legislação brasileira. Você acha de quanto ali nessa... Eu sei que é um número talvez chato de se falar, mas quanto ali é vontade mais de se vingar de você ou amor pela sua filha? Todos são vingança. É o troféu que ele tem, o que eles têm das outras mães. Esse que conseguiu arrancar as 2 meninas, que está na Irlanda, sim, ele não autoriza nem contato verbal da mãe. Uma outra mãe, que está em outro país, ela não consegue falar com a criança em português, porque o judiciário lá, por conta de AIA, sim, ela não pode falar, só pode falar em inglês com a criança. Olha que nível de absurdo que você fala. E eu, quando preciso falar com a minha e quero saber coisas, eu falo em português. Ao menos isso você consegue, né? Ao menos eu consigo. Mas aí também, às vezes, ele fica irritado, porque ele fica o tempo todo ao lado. Ele não dá liberdade para a criança para falar comigo. Sim. Eu não tenho essa liberdade, não, vamos conversar Fica nós duas. Né? O tempo todo. E aí uma violência. Mais uma violência. Mas o que acontece? A partir do momento que eu denunciei ele já lá na justiça, na África do Sul, que é complicado porque ele pode comprar todo mundo que ele quiser lá. Tem o dinheiro que ele precisa. Como eu te falei, os valores que ele gastou. A mídia de lá nunca deu atenção para isso? Nunca. Nem com a intervenção do Sindicato de Jornalistas. O Itamar, nosso grande comandante, presidente do sindicato, pediu pela Federação Internacional e ninguém quis noticiar. Ninguém vai fazer nada contra alguém muito importante, poderoso, que tem um grande poder financeiro. Aqui no Brasil já é difícil, imagina fora. Também a mídia, então, além de acuada, também é um pouco corrompida. Não, completamente. Você só vê aqui o que está publicado, o que é
possível. Sim, Se você quer fazer alguma coisa que não é possível, você tem que virar independente. sim, E virar independente é um universo complicado. sim, com certeza. Para você manter aqui um podcast, você precisa de estar tendo um suporte financeiro. Sim, com certeza. Para você falar nesse assunto, por exemplo, não, vão censurar esse capítulo, não vai falar sobre isso. É, verdade. Algum interesse tem, algum interesse há, e principalmente na efetividade, no vamos resolver a situação, eu tenho resposta. Tenho perguntas, eu quero respostas. Sim, nós somos independentes e a gente não vai, ninguém vai impedir a gente de falar desse assunto. E você gostaria de, para a gente se encaminhando para os finais aqui, encorajar outras mulheres, tanto na questão da violência, ou também mães que passam pelo que você passa, convide elas a se manifestarem, né? O que eu posso dizer para todas as mães, todas as mulheres que não são mães ainda, que elas, ao primeiro ato de violência, se afaste. Já é um sinal, né? Primeiro, porque a gente se engana, a gente acha, não, mas aí ele chega com flores, ele te deu um soco no rosto, mas ele te deu um tapa na sua cara, mas aí ele veio com flores, chocolates, e que ele te ama, e aí ele continua. Sim. Aí ele vai agir de novo. E só vai piorando, né? Esse comportamento só vai piorando e é recorrente. E você acha, porque aquela visão romântica do casamento e tal, isso vai ser, porque eles são exatamente iguais. É como se eles fossem gêmeos. E o limite quem impõe é você, né? Porque se desde o começo você já mostrar que tem um limite isso, né? Porque cada vez que você aceita, Se eu pudesse voltar no tempo e falar assim, não, eu deveria ter fugido de lá grávida da Salma. Sim. Mas não posso, né? Porque já aconteceu. Sim. Mas o ideal é esse. Não tenha filhos fora do Brasil. Você que é casada com estrangeiro, não se engane. Tá? Não tenha complexo de vira-lata. Você vai voltar para o seu país e o seu país é o melhor país do mundo. Nosso país é o melhor país do mundo. Por que as pessoas querem vir para cá? Por que o governo brasileiro é tão mãe de estrangeiro? O estrangeiro chega aqui, ele trabalha, ele tem CPF, ele tem conta no banco, Sim. ele pode tudo. Fora do Brasil, você precisa de visto. Você não faz nada. Ou você é ilegal. Sim. Como as pessoas são nos Estados Pra Unidos. você ir para a Europa, para os Estados Unidos, você tem que... Você entra na Europa, né? De repente do critério de quem está avaliando você, na Espanha, por exemplo, na Itália, você entra porque nós temos acordos, mas, no entanto, se você quer morar lá, trabalhar... É quase uma humilhação para você conseguir, né? Exato, e aí, por Não, exemplo... vamos dizer que é uma humilhação, na verdade. Sim, sim. Perante o tratamento que... Não, o Brasil é uma mãe para o estrangeiro. Ele deveria aplicar as mesmas coisas que o brasileiro sofre em outros países para que isso não ocorra no Brasil. Porque Sim. nós temos muito alimento aqui. A maior parte dessas pessoas vem porque elas estão passando fome e necessidade e elas estão asiladas, elas estão no aeroporto. No aeroporto de São Paulo, lá de Guarulhos, existem refugiados lá. Sim. E esse problema, o Brasil, nesse ponto, o Brasil é uma mãe. Sim. E ainda permite que os agressores utilizem a justiça brasileira para retirar as crianças brasileiras das mães. Absurdo, né? É triste. Uma contradição absurda. É triste quando você constata que os três poderes estão envolvidos. O executivo, o legislativo, que tem que aprovar essa PL 565/2022 agora no Senado, após passar essa Comissão de Relações Exteriores, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí vai para votação. E tem que ser votado e tem que ser aprovado. Se Deus quiser, vai ser aprovado. Não, né? e a gente torce muito. A gente torce muito. E a gente vai cobrar. Sim. Porque não pode continuar essa violência, não pode continuar essa situação. Nós não somos coitadinhas, eu não estou me vitimizando, não é uma briga de casal. Sim. É algo que envolve um menor, uma criança. Uma criança que depois o futuro dela crescendo nesse ambiente, imagina, vai ser um outro adulto problemático por causa de uma criação totalmente errada. Né? Então é um problema que vai se perpetuando, né? E como eu te falei, pouco interesse em ajudar as crianças. As crianças são as maiores vítimas disso tudo. A mãe está tentando salvar a sua criança. Não pode ser criminalizada. Sim. Porque sequestrou. Não é sequestradora. É uma mãe que veio fugir de violência. Não é, com certeza. Tá bom? Beatriz, muito obrigado, viu, pela sua presença, por contar essa sua história. Eu que agradeço o espaço. E se você também um dia conheceu outras que têm esse problema aqui, nosso espaço está aberto também. Eu espero que ninguém passe por isso. Sim. Eu não desejo nem para nenhum inimigo, nenhum desafeto meu, o que eu estou passando.
Sim. Não desejo. Uma situação extremamente complicada e as nossas amizades assim são muito importantes, a família é muito importante. Sim. Eu quero convidar você também que está assistindo a gente, se você conhece algum caso parecido ou de violência doméstica, ou se você que está assistindo a gente também passa por algo parecido, pode comentar aí, entrar em contato com a gente pode depois, de alguma maneira, estreitar esse laço para até conversar com você, né? Porque talvez pode dar força. Se você também é uma pessoa influente e queira ajudar nesse caso também, Exatamente. político, Sim. né? Alguém da parte da justiça, aí, um advogado, alguém que trabalha com essas causas, né? Sinta-se à vontade para estar comentando e poder ajudar a gente nisso. Exatamente. Não temos especialistas em área. Tem mais esse detalhe. Ah, é? Não temos. Pouquíssimos. Sim. Olha aí, interessante. Então, pessoal, fica essas dicas que ela passou, um pouquinho dessa história para você abrir a sua mente, que o caso é muito mais sério, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada a toda a produção. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Então, ó, vamos se conscientizar. Se você souber de algum caso como esse, denuncie também. Se você sofre com esse tipo de abuso, denuncie também. Tenha força. Não deixe chegar ao ponto que chegou o caso da nossa convidada aqui, tá ok? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até uma próxima. Valeu.